A revista Educação promove um evento que antecede a ABET Brasil 2023, que nós estamos chamando de Rumo à ABET, que, na verdade, aborda talvez o principal assunto hoje da sociedade. A gente vê falar muito na questão de saúde mental, tanto na educação básica quanto na superior. A Espanha mesmo hoje realiza uma pesquisa 1 a 1 na Espanha com todos os universitários. No Brasil, a revista Ensino Superior, junto com o SEMESP, vai promover isso. Por quê? Porque o quadro é de muita preocupação. Eu acho que após a pandemia, estamos 3 anos após a eclosão da pandemia da Covid-19, a gente percebe que a mudança de trabalho, a mudança nas questões de educação, né, o uso da tecnologia, deixou muita gente desequilibrada e está precisando de apoio. Isso os estudantes estão precisando e os professores também. Então, nós pretendemos abordar hoje uma questão chamada competências socioemocionais, que move a vida. É comum as pessoas falarem que a demissão de empregos não se dá muito pela questão da competência profissional ou não, mas muito mais pela competência socioemocional. Uma pessoa que não tenha capacidade de equilíbrio suficiente vai trazer problema para a organização, né? Não trabalha em equipe, não tem sentido da colaboração, tudo isso afeta muito as questões do dia a dia do estudante, do professor e das pessoas em geral. Esse Rumo à ABET 2023, ele tem a participação da Epson, da Santillana, da FTD e da Sky Learning, que é um novo produto que chega pelas mãos de um parceiro nosso, a Red Balloon. A gente inovou também no aspecto de trazer para debater não especialistas ou consultores, não. Então, as pessoas que estão na frente de batalha, que estão falando com a escola, estão falando com as pessoas, estão falando com o consumidor de produtos de educação. E nós vamos começar esse bate-papo trazendo para cá o Glauco Guimarães Ferreira. O Glauco Guimarães Ferreira, ele é o que a gente poderia chamar de um anfíbio. Anfíbio porque ele é um homem do comercial, mas ele é um intelectual, ele é uma pessoa, um pesquisador. Ele é autor de um livro sobre essa questão socioemocional, ou que perpassa a questão socioemocional. O livro chama-se A Interferência da Qualidade de Vida no Processo de Aprendizagem. Olha que belo título. Ele é mestre em psicologia, né? Ele é professor convidado de pós-graduação da GV, membro do Conselho de Administração, com formação pelo IBGC, fez MBA em gestão estratégica pela GV também. Enfim, ele tem muitos títulos, é longo o currículo dele, então eu paro por aí. E ele tem isso que é fantástico, ele, à frente da área comercial da Epson, que é, sem dúvida, uma das grandes empresas globais de tecnologia, né? E que tem o propósito de enriquecer vidas e ajudar a criar um mundo melhor por meio da inovação. O Glauco vem falar um pouco sobre essa questão. Então, eu queria dar as boas-vindas ao Glauco Guimarães Ferreira, agradecer a participação dele, ele achou um pedaço aí de um tempo para poder bater esse papo. Obrigado, Glauco. E eu começaria, Glauco, já perguntando para você o seguinte: o uso da tecnologia, ela facilita a nossa vida, sem dúvida, mas ela também deixa um pouco de angústia quando a gente percebe que tem muita coisa para ver, muita coisa para ler, e o tempo não nos permite. E, falando em redes sociais também, que é um dos que mais toma tempo das pessoas, e as redes sociais com a tecnologia, né, para tentar fazer com que as pessoas não larguem o seu celular, não durmam, não comam, só fiquem pelas redes sociais. Glauco, seja bem-vindo e, mais uma vez, obrigado a você e a Epson, que também está presente aqui conosco.
Obrigado você ao convite, em nome da Epson, em meu nome pessoalmente também. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. E interessante, Edmilson, que a vida me inseriu em um lugar e que me parece bem oportuno para esse bate-papo, porque, por um lado, como você trouxe um bom resumo aí da minha trajetória, eu responsável pela área comercial da Epson, para tudo que é venda do produto corporativo. Então, estou inserido no mundo da tecnologia e um dos canais que a gente atua é o canal de educação. Eu vivo a educação como professor já há mais de 12 anos. E como eu também tive muito interesse em estudar psicologia, olha que coisa interessante, né? A minha tese tem tudo a ver com o assunto que vocês trouxeram aqui. Então, por um lado, eu sou um pesquisador socioemocional, sou um professor do mundo acadêmico mais para o lado de business e vivo isso na ponta como diretor comercial. Então, acho que esse mix dá uma boa combinação para a gente poder bater um papo bastante rico aqui, né, Edmilson? E a sua primeira pergunta, ela é muito interessante. Não dá para respondê-la sem falar primeiro das pessoas, né? Porque as pessoas, elas são formadas com base numa série de fatores que estão em volta delas, que vão formando o seu caráter, vão formando a sua maneira de lidar e enxergar a vida, que é o aspecto socioemocional. E a minha tese traz muito nesse livro que você trouxe, o quanto que a qualidade de vida interfere esse processo de aprendizagem. E quando a gente fala em qualidade de vida, ela vai muito além do simples fato de se alimentar bem e morar bem. O aspecto socioemocional que eu trago nesse estudo tem muita base do que Vygotsky, que é um grande estudioso, um psicólogo russo, que deixou grandes contribuições aí para todo mundo que estuda psicologia, que fala o quanto que o meio ambiente interfere no processo de formação das pessoas. Então, quando a gente fala o meio ambiente, não são somente os pais, mas são todos aqueles que, de alguma forma, interagem com o ser humano e, através dessa interação, influencia. Quem pode influenciar? Um amigo, um parente, um professor, um amigo de trabalho. Todo aquele que, de alguma forma, tem um processo de influência sobre mim, essa influência pode ser positiva, levantando o ser humano, ou uma influência que abaixa as pessoas, se tornando cada vez mais vulneráveis e menos empoderadas de si própria, né? Por que eu dei toda essa volta, Edmilson? Porque a tecnologia é maravilhosa. Ela vem para ajudar, para impulsionar, para melhorar a velocidade das pessoas nas interações. Imagina o seguinte, Edmilson, quando na época que não tinha nem os smartphones, como é que você matava a saudade de um parente que estava na Europa? Você usava o telefone. E aquela vontade de querer ver, de querer sentir a expressão da pessoa, não existia. Então, e a gente sabe muito bem que o processo de aprendizagem também passa pela entrada da comunicação, né? E a entrada da comunicação não é só pela audição, é pelo visual, você perceber o que a outra pessoa está sentindo. E a tecnologia trouxe tudo isso para a gente. A tecnologia trouxe a troca de experiências, Edmilson. Então, hoje a gente tem, por exemplo, a Epson, através de alguns produtos que ela tem, vídeo projetor interativo. Um dos produtos que são expostos aí sempre na Bet Educar, e estará lá esse ano também. Ela permite com que um aluno de casa troque o conteúdo com o professor na sala de aula, e os alunos, se estiver no modelo híbrido, e o aluno que está em sala de aula consegue interagir através da tecnologia de um vídeo projetor interativo com o aluno em casa. Então, olha que coisa maravilhosa é a tecnologia. Aonde entra o perigo da tecnologia? Quando a pessoa não tem o poder de decidir que a tecnologia vem para auxiliá-la e não para dominá-la. Olha que interessante. A tecnologia é boa, mas se o socioemocional não está muito forte, tendo o poder de si próprio, a autoestima de entender o que é importante para si próprio, e a partir daí dominar aquilo que é bom para si, se o ser humano não consegue colocar a tecnologia no lugar dela, aí ela vai ser nociva. Então eu sempre falo, quem domina a tecnologia é a pessoa, e não tem que ser o inverso, que muitas vezes é o que tem acontecido, né, Edmilson? Sem dúvida, sem dúvida. Vamos lembrar aqui, né, eu vou até pegar aqui uma cola que eu fiz aqui, competência socioemocional, na verdade, as competências socioemocionais são capacidades individuais que se manifestam nos modos de pensar, sentir,
nos comportamentos ou atitudes para se relacionar consigo mesmo e com os outros, estabelecer objetivos, tomar decisões e enfrentar situações adversas ou novas. Elas podem ser observadas em nosso padrão costumeiro de ação e reação frente a estímulos de ordem pessoal e social. É o que você falou, né? Na verdade, mas é muito difícil isso, né, Glauco? Você que é mestre em psicologia, senão ninguém ficava viciado em nada, né? Nem em drogas, álcool e internet, por exemplo, né? É uma coisa. Como é que você analisa esse fenômeno das pessoas não conseguirem se desequilibrar, na verdade? Elas se desequilibram ao ficarem só numa direção. E também queria que você falasse um pouco, fugindo até do que eu tinha preparado para te perguntar, e essa facilitado por essa mania que as pessoas têm de se exporem cada vez mais, né? O sujeito, em vez de falar para a mulher dele do lado que a ama, ele posta na rede social: te amo, meu amor. Pô, ela está do lado, fala para ela, não para os outros. Como é que é isso? Não funciona a cabeça. Como é que você avalia isso? É muito complexo, porque há pouco mesmo, né, Edmilson, nós estávamos conversando sobre o que de fato faz a diferença para um profissional dentro das organizações. É a inteligência emocional. Hoje, a parte técnica é cada vez mais coberta pela tecnologia. A gente tem percebido a inteligência artificial fazendo coisas melhores do que o ser humano, mas só é possível ser entregue pela inteligência artificial porque o ser humano imputou ali a inteligência para que, a partir daí, tivesse o fruto da entrega da inteligência artificial. Mas, por trás disso tudo, qual vai ser o papel do ser humano nessa história? É a inteligência emocional. E assim, Edmilson, a tecnologia nunca, a gente pode afirmar isso, nunca será inteligente emocionalmente para tratar das relações humanas como só o homem é capaz. Então, as questões aquilo que você trouxe muito bem, de uma demonstração clara de um marido que fala eu te amo para a esposa numa rede social, e ela está lá do seu lado, e ele nem um carinho faz na esposa, é porque, de fato, precisa tratar nesse aspecto emocional, entender a importância que se tem, de fato, da relação humana, porque as relações humanas é o que trazem todo esse conforto para, de fato, depois usar a tecnologia de maneira positiva. Eu vou trazer um exemplo muito simples, que é um paralelo. O meu primeiro carro, Edmilson, eu comprei e eu gostava muito de cuidar do carro, deixar ele sempre muito limpo. E eu lembro a primeira vez que eu tive um acidente não grave, mas que bateu o carro e acabou tendo lá o dano material, o meu pai falou assim para mim: cuidado para você não inverter a relação do carro com a pessoa. O carro serve para te transportar. Se você está fazendo com que o carro esteja dominando a tua emoção, alguma coisa está errado. Não é esse exemplo que meu pai me trouxe lá atrás me fez hoje nem lavar tanto o carro como deveria. Está até um pouco mais sujo do que deveria. Mas foi um desprendimento, Edmilson. E foi um desprendimento que faz parte desse estudo que eu trouxe para vocês aqui, que é o quê? A inteligência emocional, ela parte por uma formação da sua base. Por isso que é importante o pai colocar limite para os filhos entenderem as regras. A vida é feita de regra, a vida precisa ser seguida com uma série de processos. As leis existem para colocar ordem na regulamentação, regulamentar as relações humanas. E a tecnologia, o ser humano precisa regulamentar o uso da tecnologia. Existem estudiosos mostrando o quanto é impactante o excesso do uso da tecnologia, trazendo a adicção, como você trouxe, trazendo vício, e é tão grave quanto o vício de outras várias questões que nos prendem. Ou seja, o vício é tudo aquilo que nos tira do domínio próprio e aquilo passa a nos dominar. Quando a gente percebe esse movimento, precisa procurar especialista, quem tem a capacidade de nos libertar. Mas a gente tem que lembrar uma coisa, Edmilson: a tecnologia não é culpada. Ela veio para facilitar as relações humanas. Ela veio para melhorar a nossa vida e não torná-la escrava. Mas quem permite isso é o próprio homem.
é o próprio ser humano. Então, assim, o ponto é, a educação é a base de tudo, não tem jeito. O processo educativo, e a educação não é só a escola, é o pai, é o amigo. Você, Edmilson, nós, nesse momento, estamos falando para um monte de gente que vai ouvir, que vai nos ouvir agora online ou que vai nos ouvir depois, e nós estamos influenciando essas pessoas. Qual é o nosso papel na sociedade? Será que eu estou contribuindo para que essa sociedade seja melhor? Cada um pensando na formação do próprio é parte da formação da educação de uma criança, de um adolescente, e automaticamente, conforme a gente vai evoluindo nesse processo educativo, as pessoas usam melhor a tecnologia. Porque por detrás da tecnologia existe uma inteligência socioemocional que a permite ela dominar a tecnologia e não o inverso. Perfeito, Glauco, muito bom. Glauco, eu queria fugir um pouco aqui. Eu nem sabia que você tinha feito a pesquisa, escrito esse livro, A Interferência da Qualidade de Vida no Processo de Aprendizagem. Como é que você, primeiro, qual foi o que determinou a escolha desse tema e como é que você traz a interferência da qualidade de vida no processo de aprendizagem para essa discussão que nós estamos fazendo sobre a questão socioemocional? Muito bem. Então, respondendo primeiro... Conta um pouco dos grandes pontos que teu livro chama a atenção. Claro. Primeiro, respondendo a primeira parte da sua pergunta, o que me interessou escrever sobre isso veio de uma necessidade e de um desejo. A necessidade veio por ser professor de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas, e eu tinha a pós-graduação em finanças e tinha um MBA em gestão de negócios. Mas, para a parte acadêmica, era importante eu ter um mestrado ou doutorado. Então, pela necessidade, eu procurei avançar para o estudo do mestrado, e pelo desejo, eu trouxe o assunto que, de fato, agregaria para a minha vida. E por que eu falo do desejo? Eu sou encantado pelo ser humano, eu sou apaixonado por estudar o ser humano, né? Justamente por isso, eu sou pai de 2 filhos e padrasto de duas enteadas, então a relação humana, ela dentro de uma família atual como a minha, em que eu tenho filhos, enteados, a esposa, tem toda uma dinâmica aqui em casa, e eu sempre senti a necessidade do processo de educação, como educar filhos, enteadas, num lar em que todos se sintam inclusos, amados e respeitados, não sendo pai de todos, mas tendo o papel da educação como pai, né? Então, esse é um aspecto que sempre me interessou, e a psicologia ela é encantadora para trazer respostas maravilhosas de autoconhecimento e conhecimento do próximo. Segundo, vender é conhecer o ser humano, é entender o que o outro precisa. E a partir daí você desenvolver o argumento da venda. Não empurrar, mas sim identificar o que o ser humano precisa, justamente a partir daí construir a sua venda de modo que você encontre as soluções que o próximo precisa. Para isso, acho que a psicologia é a melhor ferramenta. Eu sempre digo o seguinte, Edmilson, todo vendedor é psicólogo. Se não é, deveria ser, né? Pelo aspecto da venda e pelo aspecto de liderança de equipe. Edmilson, quem entrega resultado é cada um que faz parte da equipe. Eu sou extremamente preocupado em conhecer aqueles que trabalham comigo, mas não conhecer apenas aonde vivem, quantos filhos têm e o que os interessa. É conhecer de verdade, se tornar amigo deles, de modo que a partir daí também atenda às necessidades que eles tenham, que vão além das questões de trabalho. A partir desse momento que você tem um engajamento mais forte da equipe, da ponta do cliente, eu tenho certeza que os resultados vão ser consequências de todo esse trabalho que eu comentei agora. Então, explicando a necessidade com o desejo, eu me encontrei com a psicologia e fui desenvolver esse estudo que você trouxe aí, o nome do livro, A Interferência da Qualidade de Vida no Processo de Aprendizagem. O que mais me encantou e o porquê desse processo, da escolha desse tema, né? Pelos motivos que eu trouxe, mas a partir daí
eu fui percebendo, e eu sempre fui crédulo de que todo ser humano é capaz, Edmilson. Sempre. Não existe aquela história de que o outro é mais inteligente do que eu. Todos nós somos capazes e inteligentes. O que existe é a vontade de querer fazer, a vontade de buscar, o esforço, a determinação e uma autoestima muito segura e que permite cada um buscar aquilo que interessa. Quando alguém quer uma coisa e busca, consegue. Mas o que está por trás disso? Aí eu me interessei. E é esse estudo que trouxe muitas respostas para mim, no sentido de que as pessoas que têm essa força de buscar, acreditar e acreditar em si próprio, saber que é capaz, conduzir as pessoas para juntos conquistarem as coisas, é porque são as pessoas que tiveram, não é uma matemática exata, é isso que é maravilhoso na psicologia, mas através do estudo eu pude perceber que grande parte das pessoas que tiveram esse sucesso, lembrando que o sucesso é muito mais amplo do que o sucesso num trabalho, ou o sucesso é a pessoa que se encontra na vida, que está feliz com o que faz e que, de fato, dentro dessa determinação, conquista as coisas. E as pessoas que eu percebi, as características comuns entre elas, foram pessoas que tiveram uma base de educação, insisto, não vem só da escola ou da base familiar, mas todo meio que influenciou a sua formação foi um meio que trouxe boas experiências. Foi um meio que trouxe uma vivência, que trouxe a possibilidade de se tornar uma pessoa mais segura de si própria, acreditando que era possível. Não significa que não tenha frustração, pelo contrário, são pessoas, Edmilson, que aprenderam a ser frustradas com as coisas que não aconteceram e, a partir daí, ter força de vontade para buscar o próximo passo e conquistar. Não existe ninguém nessa vida que não tenha se frustrado. A minha filha enteada falou, puxa, eu não consigo ir bem na escola, eu vou quase reprovar, eu não sou inteligente. Eu falo, você está completamente equivocada. Você tem que trabalhar isso dentro de você. Einstein reprovou. Se Einstein tivesse não acreditado que era capaz para trazer a grande inteligência que ele trouxe para a humanidade, se ele acreditasse que o fato de ter sido reprovado era menos do que os outros, ele não teria brilhado como brilhou. Então, o que eu percebi é que, de alguma forma, as pessoas que têm uma formação que possui a possibilidade de trazer esse meio que influencia de maneira positiva na educação, que faz a grande diferença. Sabendo lidar com a frustração, sabendo comemorar o que é bom, insistindo, persistindo, né? Porque tem uma diferença importante entre insistência e persistência, né? Insistir é quando você sabe que não adianta mais, mas você continua batendo a cabeça e já não vale mais. Agora, persistência é você continua porque sabe que ainda tem caminho para que aquilo aconteça. Então, o que eu percebi é isso, Edmilson. Em poucas palavras, o meio em que nós vivemos, ele é muito importante para formar a nossa forma de enxergar o ser humano, a nossa forma de enxergar a nossa vida e como, a partir daí, as pessoas conseguem conquistar as coisas que são importantes na sua vida, né? Olha, a gente poderia ir longe nesse bate-papo com o Glauco Guimarães Ferreira, porque ele tem aquilo que eu brinquei no início de ser anfíbio. Ele é um homem de exatas e é um homem de humanas, né? Ele é um homem de psicologia, né? Foi excelente a conversa. Glauco Guimarães Ferreira, obrigado pelo seu tempo, obrigado pelas suas palavras. E eu vou correndo comprar esse livro, A Interferência da Qualidade de Vida no Processo de Aprendizagem, para depois discutir melhor com você, num outro momento que a gente vai falar, porque e te convidar para outros bate-papos, porque realmente você tem esse entendimento do momento em que a gente vive e de como, se não solucionar, pelo menos como encaminhar uma saída para a gente ser mais se encontrar. Você falou muito bem, sucesso é bobagem, a palavra sucesso. É se encontrar, estar bem, é ser feliz e saber de que o carro, né, no conselho do seu pai, é um meio de transporte, não um objeto para ser endeusado. Botar no altar de que o meu é melhor que o seu, o meu faz não sei quantos quilômetros, etc. Glauco, obrigada pela sua participação, obrigado a Epson por ter nos proporcionado esse encontro com o Glauco. Continuamos com o nosso programa
da revista Educação, rumo à BET 2023. Lembrar que 9 a 12 de maio se realiza o maior evento de educação do Brasil, que é a BET Brasil 2023. E lá vai ser discutida a questão socioemocional. Então, a gente está fazendo esse esquenta, já falamos, o primeiro que falou foi o Glaucon Ferreira, da Epson, e agora nós vamos reunir 3 mulheres, 3 especialistas em educação, que atuam, são parceiras nossas, para poder discutir essa questão socioemocional. Muito se fala disso, né? Inteligência emocional, essas coisas todas. As pessoas são demitidas não porque são competentes, mas são demitidas dos empregos por uma questão de educação emocional. Então, hoje a BNCC fala da questão de competências socioemocionais, né? As escolas estão preocupadas com isso. Estava conversando com a Sol, que vai falar daqui a pouco, a Solange Petrocino. Ela fez uma boa abordagem, que é o seguinte: não é que começou agora, é evidente, isso se fala há muito tempo e as escolas estão tocando isso, os professores trabalham nessa questão há muito tempo. Eu acho que com a angústia, né, desses tempos voláteis, incertos, ambíguos, né, seguido de uma pandemia como nunca houve na humanidade, isso traz um desafio grande para o século XXI para essas crianças que estão na escola, que vão precisar dominar técnicas, sem dúvida, né, que é importante fazer isso, mas que vão ter que estar acompanhadas das habilidades socioemocionais, para se relacionar com seus colegas, com as suas próprias emoções e com seus desafios para atingir objetivos. Para comentar um pouco isso e falar da sua experiência e das observações que ela vê no dia seguinte, está do nosso lado a Sol Petrocino. A Sol Petrocino é a Solange Novaes Costa Petrocino. É muito longo o nome dela, ela resolveu de uma maneira brilhante, que é Sol, ninguém esquece, Petrocino. Boa tarde, Sol, obrigada pela sua presença. Obrigado. Boa tarde, Edmilson. Obrigado à Santiliana por ter proporcionado a gente se encontrar. A Sol é graduada em Biologia e Pedagogia, licenciatura e bacharelado. Tem uma especialização em saúde pública, com ênfase em educação, na USP. Tem extensão universitária em formação de professores e é pós também graduada na Faculdade Pública de Saúde Pública da USP, MBA também em gestão escolar, ou seja, ela tem um currículo invejável e tem 30 anos de vivência profissional. Claro, ela começou muito garotinha, e isso fez com que ela chegue agora com 30 anos de atuação, com esse brilho todo, com essa juventude toda. Sol, obrigado por você estar conosco, obrigado por ter aceito esse convite, e queria que você falasse um pouquinho da sua grande experiência nessa questão que nós estamos discutindo hoje, as competências socioemocionais. Boa tarde para quem está aqui assistindo. A gente, primeiramente, eu queria abordar a questão do convite que vocês fizeram e deixar claro que é muito importante esse tema ser discutido. Não é só porque está na BNCC ou porque tem demanda, é porque é só assim que a gente vai construir realmente uma sociedade justa, igualitária, dentro da equidade. Então, parabéns, obrigado pelo convite, parabéns pela discussão desse tema. Para a gente começar a conversa, acho que é bem legal a gente abordar que não é que esse tema era alheio à escola, né? Ele sempre esteve presente, como você mesmo comentou que a gente já havia conversado. Esse tema fazia parte. O que muda agora? A primeira coisa é que a gente tem documentos que trazem essas demandas, sem dúvida nenhuma, mas os documentos, BNCC ou diretrizes, elas regulamentam o que a sociedade demanda, porque há uma relação dialógica e dialética da escola com a sociedade, né? A gente devolve os meninos para a sociedade, e esses meninos devolvem, a sociedade devolve para a gente a informação do que precisa para estar inserindo esses alunos nessa sociedade de uma maneira a transformar a sociedade para melhor, obviamente. Então, não é que não tinha, mas o que muda? A gente tem hoje nos documentos, eles têm que fazer parte, essas competências socioemocionais, elas têm que fazer parte do planejamento, do currículo da escola, e, portanto, o professor tem que ter a intenção, realizar estratégias e atividades com a intenção clara de desenvolver essas competências, e tem que avaliar, que isso também é uma coisa que muda significativamente. O professor falava assim, a gente trabalha solidariedade, a gente trabalha empatia, mas a gente avaliava, esse é mais empático, esse é menos empático, que aí já é um capítulo enorme também, né?
como a gente avalia, como a gente desenvolve competências socioemocionais e como a gente avalia também já é um capítulo à parte. Mas nessa primeira fala introdutória, dizer, nunca antes se fez tão importante o desenvolvimento integral desse aluno, porque é só assim que a gente vai conseguir ter realmente uma sociedade menos violenta, uma sociedade que a cultura de paz seja premente, a gente vai formar melhores profissionais, a inserção profissional, hoje, grandes empresas, elas não fazem só uma avaliação técnica, elas fazem uma avaliação com dinâmicas de grupo, que o aluno, o candidato se mostra mais ou menos competente em algumas habilidades que são importantes para aquele cargo que a escola, que a empresa exige. Então, nesse sentido, a gente só vai conseguir entregar alunos para essa sociedade fazer a diferença se a gente desenvolvê-los na sua formação mais integral, com todo, entendendo ele como ser biopsicossocial, né, que ele é. Então, é o cuidado com o corpo que está na base, as questões cognitivas, sim, as acadêmicas, também as socioemocionais. Então, respondendo a sua pergunta, por que está importante? Porque a sociedade está demandando isso. Então, sempre fez parte da escola, agora precisa ser de uma maneira mais estruturada, mais organizada, planejada, intencional, mas ela sempre fez parte e agora a gente sabe que a gente tem que avaliar o quanto a gente está tendo êxito em desenvolver essas competências. Legal, Sol. Sol, você acha que os professores, né, estão preparados para isso? Para poder trabalhar essas habilidades com as crianças? Eu vou falar, obviamente, de uma maneira generalizada, a gente sabe que tem profissionais que sim, mas, de maneira geral, nos cursos iniciais, as formações iniciais, os cursos acadêmicos de graduação, de formação de professores, não contemplam essa formação, esse desenvolvimento para a formação do professor. Então, eu acho que a gente tem ainda uma boa trilha para caminhar aí, tanto no desenvolvimento de qualquer tipo de competência, não só socioemocionais. Desenvolver competência não é com aula expositiva, a gente não faz isso, a gente tem que mudar. Vem a história das metodologias ativas e como a gente faz isso, mas também mais do que a estratégia desenvolvida na aula, é importante que o professor saiba como ele vai atingir esse objetivo e como ele vai mensurar se esse objetivo foi desenvolvido. Então, ainda a gente tem uma boa trilha aí para desenvolver nos professores a capacidade de fazer acontecer. Acho que tem grandes iniciativas, tem bons trabalhos, eu tenho visto experiências muito exitosas pelo Brasil todo, em escolas públicas ou privadas, a gente vê muitas ações e atividades, mas se você falar de maneira generalizada, eu acho que ainda tem uma boa estrada aí para ser desenvolvida com esses professores. Tá. Agora, a que você atribui essa questão de se discutir tanto a questão da saúde mental de alunos e professores de modo geral? Eu tenho informação, por exemplo, que o governo da Espanha faz uma pesquisa junto aos universitários para avaliar a saúde mental deles. Eles avaliam que 2/3 dos alunos universitários estejam com problemas de saúde mental. Ao que você atribui? E hoje se discute muito isso, certamente se trabalhava essa questão antes, mas se discute com muito mais ênfase nesse momento no Brasil e no mundo. Ao que se atribui, na tua análise como educador e vendo todo esse tempo das escolas, a que você atribui isso, Sol? Acho que tem um capítulo aí que a gente precisa discutir que se chama gestão das emoções. Né? A gente viveu uma pandemia, obviamente, que foi muito difícil todo mundo controlar qualquer emoção. Né? O que a gente viveu foi um período muito ruim para a saúde mental, sem dúvida nenhuma. Acho que ninguém saiu ileso desse período. Mas tem um trabalho importante que a gente vê em algumas gerações que foram se perdendo de, primeiro, nomear as emoções. Né? As pessoas reduzem, estou chateada com você, não, estou com raiva. Nomear, eu estou com raiva, e não tem problema a mãe sentir raiva do filho, não tem problema. O problema é o que você faz com essa raiva, o problema é o que você faz com a sua emoção. Porque a hora que a gente também nomeia as emoções, porque elas são muito distintas, né? Chateado, com raiva, com ódio, são níveis diferentes que eu tenho que me conhecer. O autoconhecimento passa por aí, eu tenho que entender como eu realmente o que eu tenho, e a gente foi perdendo isso ao longo do tempo, de nomear realmente o que eu estou sentindo. Estou meio deprimida hoje. Não, você está triste, depressão é outra história. Nomear essas questões, as emoções, é o primeiro passo para você fazer a gestão delas.
Como eu conheço? Eu sei que eu estou triste, eu estou raivoso, eu estou o que eu estou. E eu entendo como eu lido com isso. E aprendo a ter situações relacionadas a isso. Olha, não conversa comigo agora, porque eu estou muito chateado, estou com raiva, não quero conversar agora. Porque se você for para o embate, obviamente você perde o controle e aí a gente vê as pessoas se estapeando ou perdendo, ou querendo bater em alguém ou esfaqueando simplesmente porque a comida chegou fria no restaurante. Então, a gente começa a entender que as pessoas não conseguem fazer gestão da sua emoção porque, primeiro, não conhecem, a segunda é porque não aprenderam a saber controlar suas emoções, ou o que fazer quando você sente essa emoção. Então, eu acho que o que a gente assiste hoje um pouco é porque a gente foi perdendo essa questão de nomear as emoções, de fazer o trabalho, a gestão dessas emoções, elas foram, ao longo do tempo, sendo colocadas embaixo do tapete, sabe? Não fala assim, não pode ficar chateado. Não, pode ficar chateada, pode ficar com raiva, pode ficar com inveja. Não é o problema disso. O problema é o que você faz com ela. Então, a gente foi perdendo e hoje a gente vê o custo disso, né? Porque a gente viveu um período de isolamento que deixou todo mundo muito à flor da pele, com demandas reprimidas, com necessidades e vontade de abraçar, que isso é muito regulatório das emoções, né? A gente se vê, se abraçar, a família, a sociedade vai regulando um pouco os nossos comportamentos e nossas emoções. Então, eu escutei muito de escola agora atualmente, né, na volta das aulas do pós-pandemia, que precisava ressocializar os alunos, porque eles já queriam ir esculachados, porque eles perderam 2 anos de controle social, né? Das pessoas falando, olha, isso não pode, isso aqui não se faz, isso aqui não é aceito berrar em público, porque você incomoda o outro. A própria sociedade vai regulando essas emoções. Então, acho que a gente foi perdendo ao longo do tempo um pouco essa questão de como a gente sente as emoções ou de como a gente vive essas emoções e também por esse período de demanda reprimida que vai levando todo mundo a uma situação de estresse, de necessidade de ressocialização. Mas você acha que hoje, então, nós estamos pior do que antes? Você fala que nós precisamos recuperar. Isso significa que em algum momento nós fomos melhores? Eu acho que a gente já foi melhor nisso, sim, porque a gente tinha famílias muito presentes que cumpriam um pouco essa função da educação básica primária de casa mesmo, de regular socialmente ou de fazer a gestão dessas emoções. Com toda a sociedade que a gente vive, não é culpando ninguém, mas a gente vive uma sociedade que as famílias se distanciam um pouco desse trabalho e vão terceirizando para as escolas essa função de regular as emoções. Você imagina que, falando que eu tenho visito muitas escolas. Tem escolas que a mãe vai tirar satisfação porque os 2 meninos brigaram dentro da sala de aula, vai tirar com o outro, com a criança, né, com o amigo. A gente chegou a situações hoje, acho, de mãe querendo interferir no que ele sente, o fazer, a superproteção. Isso vai diminuindo a capacidade desses alunos de terem potencialmente uma autonomia nessa situação. Vou dar um outro exemplo. Frustração. Hoje as famílias fazem de tudo para não frustrar aluno. E criança que não passa por frustração não aprende a lidar com frustração. E a vida vai nos frustrar, né? A vida vai, é parte inerente da vida a gente se frustrar. Se você fica poupando o filho de qualquer tipo de frustração, quando ele se depara com uma, ele tem situações, ele reage de maneira extrema, ele vai para a reação de uma maneira extrema. Então, eu acho que a gente piorou nesse sentido, e aí a gente foi exposto a uma situação extrema que a maior parte das famílias, e digo adultos também, não souberam lidar. A gente vive claramente hoje, se você abre o noticiário, a gente tem muito mais ações violentas e atitudes descabidas do que a gente tinha há anos atrás, né? De situações, volto a dizer, de bater num entregador de delivery, de você é desproporcional a reação ao que deveria ser. Você pode se chatear, se incomodar com ele, exigir seus direitos. Você não pode sair esfaqueando, batendo, tirando nas pessoas, porque você não foi frustrada nos seus desejos. Legal. Para terminar, só, quer dizer, na verdade, o que você está dizendo é que as pessoas às vezes se orgulhavam, não, porque eu sou assim, eu falo a verdade. E aí eu ofendi o sujeito porque ele era autêntico, ele era verdadeiro, na opinião dele, né? Então, é uma coisa absurda. Eu não. Quer dizer, você, na verdade, fez uma análise sociológica. O papel da família mudou, né? Quer dizer, com essa
com toda essa mudança. E deve mudar mais ainda a partir da pandemia, em que as relações de trabalho também se alteraram, houve uma série de mudanças. Isso vai exigir, então, um trabalho da escola e dos professores melhor ainda, porque, afora os pais, de certa forma, terceirizarem a educação, até mesmo a questão da emoção, eles não aguentam em casa, então eles levam para a escola. Eu quero agradecer a tua presença, Sol, e se você quiser fechar deixar um recado final aí para os educadores, se fique à vontade, por favor. Acho que, primeiro, não se faz educação se não pensar o indivíduo de forma integral, que inclui o desenvolvimento dessas socioemocionais, sem dúvida nenhuma. Não se fala mais educação se não for nesse formato. Acho que isso tem que ter muita consciência. A segunda conselho que eu deixaria aqui é que procurem se informar como a gente desenvolve essas competências, né? Que elas não são mágicas, elas não brotam nos alunos, existem programas estruturados de desenvolvimento dessas competências. Elas também não são isoladas, não é que hoje vamos ter aula de socioemocionais, não é isso, a socioemocional acontece a todo tempo, a todo momento, ela está imbricada no currículo. Quando eu ensino geografia, eu tenho que pensar nas socioemocionais. Então, se eu vou trabalhar as diferenças regionais, geográficas, eu tenho que falar o que isso envolve, como que a gente cria empatia se eu não conheço o outro e as diferenças. Em qualquer momento, em matemática, em qualquer situação, o professor que está trabalhando, ele tem que estar preocupado também em desenvolver essas competências socioemocionais. Desenvolver e avaliar, porque também inclui a avaliação, que não é uma prova escrita, a avaliação é de observação, de comportamentos, atitudes que demonstram que esse aluno tem mais ou menos daquela competência. E como que a gente avalia? A gente avalia através de rubricas, né? Você constrói, é um capítulo importante a avaliação, mas você constrói rubricas do que é o comportamento esperado para níveis diferentes de desenvolvimento socioemocional. Então, o quanto ele é mais empático, quanto mais ele é resiliente, que comportamentos que demonstram que ele tem essa habilidade, essa competência de maior ou menor dimensão. Isso é combinado com eles. Você constrói essas rubricas e é acordado com todo mundo que está desenvolvendo. O aluno tem que saber como que está, no que ele está sendo avaliado, o que é esperado dele, porque todo mundo sabe, né, em outros conhecimentos, o que se espera, né? Do aluno, mas quando se fala de socioemocionais, o que é esperado? Compartilhar com as famílias também é importante. Para as famílias, o que as famílias querem? Como a gente pode mostrar para as famílias o quanto é importante esse desenvolvimento também? Porque o pai está preocupado se ele sabe se ele está alfabetizado aos 4 anos de idade, se ele está isso, mas ele tem que ficar preocupado com o desenvolvimento dessas competências. Então, envolver as famílias, envolver a comunidade e ajudar os professores no desenvolvimento de um planejamento intencional de desenvolvimento de competências e de avaliação sistemática disso é ponto essencial hoje para a educação. Muito bom. Nós falamos com a Sol Petrosino, que é diretora acadêmica da Santillana, com uma grande experiência, uma bagagem grande como profissional na área de educação. E quero novamente enfatizar aqui o meu agradecimento a você, Sol, e a Santillana por ter nos proporcionado esse momento com você. Eu que agradeço. Obrigada. Nós vamos falar agora com a Vanderlene Marafão. Ela é da FTD e também com muita experiência em educação, pedagoga, especialista em orientação educacional, tecnologias educacionais, psicopedagogia clínica institucional, e tem uma vasta experiência em projeto de vida e habilidades socioemocionais nas escolas do Brasil. Então, estamos falando com a pessoa certa, né? Vanderlene, muito obrigado pela sua presença, tá? Queria te desejar aí um feliz dia e que você esteja conosco aqui à vontade para comentar um pouco sobre o que a Sol falou, sobre a sua experiência nas escolas do Brasil na questão de habilidades socioemocionais. Boa tarde. Boa tarde, Edmilson. Que alegria poder estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Essa temática me é muito cara. Eu digo que falar dessa temática de socioemocional é algo que me traz uma empolgação bastante grande.
nesse entendimento, né, do quanto a questão da autoconsciência, da autogestão, essa consciência social, né, as habilidades de relacionamento, essa questão do respeito, da confiança, da tolerância ao estresse, né, como que a gente vai abordando todas essas temáticas dentro da escola, junto com nossas crianças e adolescentes, para que de fato façam sentido para eles e para que eles possam evoluir, né, no desenvolvimento dessas competências. E eu, por 10 anos, trabalhei diretamente com isso dentro das escolas, no acompanhamento do desenvolvimento dessas competências, desde a educação infantil até o ensino médio, e contato também com professores, com os alunos diretamente e com as famílias. E nesse processo todo, nesse tempo, né, eu tenho percebido o quanto cada vez mais se faz necessário realmente nós dedicarmos um tempo dentro dos processos educativos na escola para esse olhar para a pessoa. Porque o desenvolvimento de habilidades e competências socioemocionais, elas não se dão, como, né, já foi falado anteriormente, simplesmente por 50 minutos de aula, onde eu vou desenvolver ali alguma dinâmica, alguma atividade, com este enfoque, com este olhar. Esses momentos, eles são importantes? Sem dúvida que eles são importantes, porque ali é onde você vai focar um pouco mais a fundo nesse conteúdo, mas eu vejo que isso extrapola esse momento didático, né? A intencionalidade naquilo que nessa intencionalidade pedagógica, ela é muito importante de ser olhada no desenvolvimento dessas habilidades e competências, e que a gente possa avaliar. Eu digo que o processo avaliativo das competências socioemocionais, eles se dão na relação a cada segundo, desde que essa criança chega na escola, ao ser recepcionado ali por quem está no portão da escola. E aí, então, eu trago a importância de um trabalho que precisa ser olhado em todas as dimensões da escola, para que, de fato, aconteça essa formação integral e integrada que a gente tanto fala. E ontem mesmo eu conversava com uma diretora de escola, e onde a escola passou por um momento bastante desafiador com um aluno de ensino médio, e aí a gente percebe o quanto isso, de fato, está em evidência, a necessidade de a gente ter um olho no olho cada vez mais da nossa criança e do nosso adolescente, mas também do pai, e eu diria também do professor, do educador que está na escola de um modo geral, que não é só o professor, desde as pessoas que estão envolvidas em todos os ambientes escolares. Porque isso perpassa por essa percepção do outro, né? Por essa percepção do outro. E eu acredito que nesse processo a gente precisa ter um pouco mais de calma e de cautela, e eu usei a palavra processo propositalmente, porque eu sinto que hoje nós vivemos uma superficialidade em todos os sentidos pela urgência das coisas. A sociedade urge, né? As demandas as mudanças são constantes, nós passamos por processos, às vezes num único dia, de mudanças que você diz, meu Deus, como é que eu dou conta de tudo isso? E parece que a gente vive numa superficialidade do não aprofundamento de nada. E quando se trata da formação de um ser humano, é importante que eu trabalhe o conteúdo, mas que eu dê espaço para essa vivência e para esse aprofundamento num processo de mediação dentro da escola. Perfeito. Muito legal. Vanderlene, você, com a sua experiência dos 10 anos que você se referiu, tratando especificamente da questão socioemocional, você verifica em qual? No Fundamental 1, 2, médio, onde estão os maiores problemas que as crianças, os jovens, adolescentes precisam ser ajudados? Onde é que você vê isso mais fortemente? Então, Edmilson, eu acredito que assim, eu não diria que seria um problema maior ou menor nesta ou naquela fase, né? Ou seja, na educação infantil, nos anos iniciais, nos anos finais ou no ensino médio. É claro que quanto mais passa o tempo e quanto menos a gente tem este olhar para esta formação desse humano,
né, dessa aproximação, desse olho no olho, as consequências elas serão maiores à medida que essa criança, esse adolescente vai crescendo, vai se desenvolvendo. Eu acredito muito que todo o cuidado, o amor, o estímulo, a interação, que ela precisa começar ali na primeira infância, e nós sabemos que a nossa vida, o nosso desenvolvimento, o impacto das nossas relações, eles já começam desde o ventre materno. Eu lembro muito de uma criança de 5º ano, uma vez conversando com ele sobre essa questão do projeto de vida, das habilidades e competências socioemocionais, e uma criança de 5º ano, ao ser perguntado a ela se ela já tinha um projeto de vida, como é que ela via a questão das relações humanas, ela virou naquela simplicidade dela e disse assim: eu já sou um projeto de vida desde o ventre da minha mãe. E de fato é isso, né? Nós já somos impactados a nossa vida já é impactada desde a gestação por essa nossa relação com a mãe, das pessoas que se relacionam com esta mãe gestante, um impacto muito grande dessa formação de valores, dessa formação da forma como a gente vai enfrentando as situações na vida, elas são solidificadas ali na primeira e na segunda infância, principalmente. Então, é onde a gente vai pavimentando um caminho nessa base para que a criança possa, de fato, ir desenvolvendo o seu potencial e que na vida adulta ela tenha ali uma vida adulta saudável e equilibrada. E isso vai depender muito daquilo que está sendo formado na base, né? Então, desde essa relação do pai e da mãe, aonde eu reconheço, eu valido o sentimento, a emoção da minha criança, do meu filho, aonde dentro da escola o professor consegue validar esse sentimento. E como é que eu valido o sentimento do outro? Quando eu sinto, né, que essa criança está embebida, de repente, na irritabilidade, na birra, o fato de eu olhar no olho, de dar um abraço, de dizer: eu entendo que você está nervosa com isso, eu entendo que você ficou irritada com o coleguinha porque ele fez isso com você. Quando você fala isso, você valida o sentimento do outro. E quando eu valido o sentimento do outro, ele se sente acolhido. E ao se sentir acolhido, ele baixa a guarda para aí você poder entrar com a razão. Eu digo que sempre o nosso maior desafio nas relações é aproximar a razão da emoção, né? Eu costumo usar a analogia de um grande rio onde estamos navegando, que é a vida, e quando a gente navega muito por uma margem da razão, a gente vai enroscando em algumas questões. Se eu vou muito pela margem da emoção, eu também vou enroscando com outras questões que podem complicar ainda mais essa minha trajetória pela vida. Então, como é que eu faço para navegar no leito do rio, né? Ou seja, aproximar a razão da emoção nesse entendimento de que não significa que eu não vou encontrar dificuldades, mas quando eu consigo aproximar a razão da emoção, eu consigo navegar com mais tranquilidade, né? E isso o aproximar a razão da emoção é o que eu falava anteriormente, é quando eu valido o sentimento do outro, eu digo: eu te entendo, eu sei que é difícil mesmo algumas situações na vida, mas aí quando eu coloco esse mas, eu já me aproximei desse humano, para que eu possa entrar, então, com a razão e dizer: e como que a gente poderia ter resolvido isso? Como que nós podemos solucionar esta questão? E aí a criança e o adolescente, eles vão te trazer uma resposta. É que nós estamos muito acostumados a dar a resposta para a criança e para o adolescente e não ajudando-o a pensar e a encontrar uma solução. Porque quando ele nos traz a solução diante dessa ou daquela dificuldade, ele se compromete, e isso é fato, de uma forma muito mais significativa com aquilo que está acontecendo ali no momento, né? Então, eu acho que esse é o nosso maior desafio dentro desse processo. Legal, Vanderlene. Agora, você acha que a Sol, que te antecedeu, ela falou da questão da família, né? Quer dizer, houve uma mudança na sociedade, no modelo da família nos últimos tempos. Isso impactou certamente nessa questão, né? Sem dúvida, sem dúvida. E eu digo que foi na tentativa, e eu sempre busco não trazer o julgamento diante dessa ou daquela situação, né? Eu acho que é na tentativa dos pais, de sempre, o pai e mãe, eles sempre vão buscar acertar e fazer o melhor, mas nem sempre a gente acerta,
né? Eu tenho um filho também de 13 anos de idade, e é um menino que tem uma sensibilidade gigantesca, e ele me traz grandes desafios diante da educação dele, porque é uma criança muito sensível, é uma criança que tem um olhar para o mundo muito diferente daquilo que eu tinha quando eu era criança, mas ao mesmo tempo que exige da gente esse olho no olho e esse olhar atento. E é o que eu tenho falado muito para os pais, porque assim, eu percebo uma fragilidade, porque a gente foi do 8 a 80, né, no sentido de que antes nós tínhamos uma rigidez, regras muito bem determinadas, e isso nos dava uma segurança para um caminhar, porque por mais que nós sabemos que tem aí uma carga negativa nisso tudo, mas por outro lado nos dava uma segurança, nos dava um direcionamento, nos dizia, olha, porque o limite, o não, é uma forma de amar. Tanto é que um menino de ensino médio ontem, diante de uma situação, né, que ele teve na escola, ele virou para a diretora da escola e virou para a mãe que estava ali no diálogo, na solução ali da questão que havia acontecido, e ele disse, eu preciso de limite. Então, quando uma criança, um adolescente, olha para um adulto e traz essa fala, eu preciso de limite, então você já percebe que a atitude dele, que foi uma atitude não coerente, uma atitude de desrespeito com o amigo, de um agir na impulsividade, que é a falta do controle emocional, é um grito de socorro dessa criança e desse adolescente. Então, como é que eu, como adulto, consigo olhar para isso e perceber que existe sim um grito de socorro por trás dessa ou daquela atitude, que nem sempre é a falta de respeito, não é que ele está apático porque ele não quer nada com nada. Eu digo sempre que toda a ação gera uma reação, né? Então, como é que eu olho? E eu percebo uma fragilidade, sim, na questão familiar, e muitas vezes o não saber por onde mais, né? Como é que eu consigo chegar num equilíbrio, na dose certa desta relação? E eu arriscaria dizer aqui que, sim, como pais e mães, nós estamos deixando um pouco de lado a questão do colo, a questão do tempo, e que não é a quantidade de tempo com esta criança e com esse adolescente, e nós estamos substituindo este tempo pelo material, por dar coisas. Então, eu ouço muito das famílias, mas eu já dou tudo, já pago a escola, já me mato trabalhando para que meu filho tenha o melhor que ele pode. Mas eu já perguntei para o meu filho se realmente é isso que ele quer? E aí, ouvindo adolescentes e crianças, eles trazem. Esses dias, um menino de 4º ano virou para mim e falou assim, Van, eu queria tanto que meu pai falasse comigo, mesmo que fosse para me dar uma bronca, mas o meu pai não tem tempo para falar comigo. Então, você percebe como essa criança já vai crescendo com um vazio interior, que não é, por mais inúmeros que sejam os bens materiais, que vão preencher este vazio, mas é o diálogo, é esse tempo que eu tenho para sentar com o meu filho e escutá-lo de fato, é pôr limite, é dizer não. E esses dias eu estava numa celebração de 60 anos de uma escola, e tinha um casal na minha frente, muito jovem, porque eu digo sempre que a gente se prende muito, às vezes, só no negativo, com essa questão, às vezes, da família, que não está dando conta, que não está cumprindo a sua obrigação, mas nós temos, sim, pais muito comprometidos nessa formação dos filhos, nesse olhar para a formação integral dessa criança e desse adolescente. E eu perdi o meu foco da celebração acompanhando ali esse casal, que era um casal muito jovem com 3 filhos. E aí, de repente, eu olhei um bebê de colo que estava sendo amamentado, um outro menino que ele tinha mais ou menos 1 ano e 2 meses, não tinha mais do que isso, e a mais velha que tinha 5 anos de idade. Então, provavelmente, muitos que estavam ali olharam para aquele casal e disseram assim, meu Deus, eles são loucos, como é que eles vêm para uma celebração de quase 2 horas, trazendo 3 crianças muito pequenas? E eu fiquei, assim, Edmilson, assim, chocada no sentido positivo de olhar para a relação desse casal com esses filhos. Então, por vários momentos, a mãe estava ali amamentando a menina de 5 anos sentada ao lado dela, ela amamentando,
E a menina trouxe algumas questões e ela dialogando com essa filha, olho no olho. E o menino no colo do pai, ora o pai estava com a menina no colo e o menino no colo também, e eu não vi em nenhum momento, nenhuma dessas 3 crianças fazendo birra, se jogando no chão, atrapalhando a celebração, em nenhum momento. Terminou a celebração, eu não me contive, eu fui até o casal e eu falei para eles, vocês tiraram minha concentração hoje da celebração. E a mãe falou assim, ai, desculpa. Eu falei, não, você não tem que me pedir desculpa. Eu vim aqui para parabenizar vocês pela forma como vocês estão, de fato, criando vínculo significativo com os filhos de vocês. E isso não tem preço. Vocês podem ter certeza que eles serão adultos que saberão lidar e entender o outro com respeito, com cuidado, com carinho, com atenção, porque é isso que vocês estão fazendo com eles, como pais que são a primeira referência da vida deles. Nós somos a primeira referência dos nossos filhos. Então, sim, é com eles que conosco que eles aprendem a respeitar ou não respeitar o outro, a ser empático ou não ser empático com o outro. E essa questão da empatia, eu também eu tenho pensado muito, né, o que é ser empático de fato. A gente diz se colocar no lugar do outro, mas eu iria além. Eu acho que além de se colocar no lugar do outro, é entender que o outro é o outro. Porque às vezes, por mais que eu tenha passado por uma experiência semelhante, eu não tenho a mesma vivência e a mesma experiência que o outro. Então, diante daquela mesma situação, a forma como ele vai enfrentar aquilo não vai ser igual a mim. E por mais que eu me esforce, eu não consigo saber de fato como está sendo para ele passar por aquela situação. Agora, se eu entendo que o outro é o outro, eu vou respeitar, eu vou acolher e vou me colocar em ação para perceber o que eu posso fazer para contribuir com você nesse sentido. Né? Então, eu acho que, assim, essa questão da família é um olhar que a gente precisa ter, sim, aproximar cada vez mais esse pai e essa mãe da escola, porque ele também sente necessidade disso, e eu sinto que os pais estão buscando, estão se aproximando da escola justamente para que juntos possam encontrar um caminho e ajudar nessa formação integral e integrada desta criança, porque é só assim que nós conseguiremos, não é pais para um lado e escola para o outro, nós estamos fazendo uma caminhada em conjunto e que nós conseguiremos com certeza desenvolver aí um propósito para que as nossas crianças e os nossos adolescentes encontrem o seu propósito de vida. Ou seja, para que a vida de fato tenha sentido e faça sentido. A partir dessas relações, do olho no olho, do limite, né, do contato humano, e entendendo que somos sim limitados, que todos nós temos as nossas fraquezas, que erramos, mas o que eu faço com isso? Como é que eu lido com todas essas dificuldades da vida de uma forma mais saudável, sem o julgamento, né? Porque eu acho que é o que mais nos atrapalha nesse processo. Muito bem. Obrigado. Olha, excelente essa sua narrativa aí. Eu acho que ajudou muito a pais, a educadores a entender um pouco dessa complexidade. Vanderlene Marafão, obrigado por você estar presente conosco. Obrigado à FTD que te indicou, fez, aliás, uma bela indicação, né? E você tem uma experiência larga nisso aí, pôde, juntamente com a Sol, nos trazer ângulos novos. Obrigado. E até a próxima, Vanderlene. Eu que agradeço, Edmilson. Bem, nós vamos chamar agora a última palestrante desse nosso bate-papo, desse Rumo a Bet 2023, onde nós estamos discutindo a questão das competências socioemocionais, os reflexos na escola, os reflexos na vida, os reflexos na educação, os relacionamentos da família, né? As duas, a Sol e a Vanderlene, nos ajudaram muito a olhar a questão da família, né? A importância que tem para essa confusão toda que o mundo vive, porque hoje uma criança entra na escola e daqui a 15 anos ela sofreu tanta mudança, tantas transformações, como qualquer outra pessoa demoraria um século no passado para poder ter contato com tanto conhecimento, com tanta novidade. E a transformação do mundo, com
questão da internet, a questão da digital, está mudando o comportamento de família, de crianças, jovens e adultos. Então, eu queria agora, encerrar a nossa palestra com a Carol Stancati. A Carol Stancati é diretora da Sky Learning, que é da Red Balloon. É um novo negócio da Red Balloon no mercado, focado exatamente em escola. A Carol Stancati é diretora da Sky Learning, by Red Balloon, é mestre em educação pela PUC do Paraná e também pela Griffith University da Austrália, e tem mais de 15 anos de experiência como professora, assessora de gestão pedagógica em língua inglesa. Carol, seja bem-vinda, né, ao nosso bate-papo. Obrigado aí à Red Balloon por ter indicado você, por ter proporcionado esse nosso encontro. Você viu aí tanto a Sol, né, como a Vanderlei, falando aí de questões socioemocionais, questões de família, né? Como é que isso se dá, Carol, no âmbito do teu trabalho com crianças? Como é que você vê, qual é o teu olhar para essa questão socioemocional com os pais, né? Você trabalha certamente com famílias com condição social melhores e tal. Conta para nós um pouco da tua visão da importância disso e do teu relato pessoal das experiências que você vive no dia a dia. Obrigado por ter vindo. A palavra é sua, Carol. Edmilson, obrigada pelo convite. É um tema que está tão latente nas nossas vidas, de forma geral. Meu trabalho é com gestor escolar. Enquanto a Sol e a Van falavam, estou mais íntima já, eu fui fazendo algumas anotações aqui, e Sol falou uma coisa muito importante sobre a formação do professor. E a Van falou um pouco, focou muito no âmbito da família, né, da presença familiar. Trazer para você que nesses últimos tempos a gente trabalha sim com escolas particulares, a gente trabalha com o Instituto Verde Escola, que foi arrebatado no começo do ano por uma enchente e que foi o ponto de apoio. Então, eles são nossos parceiros, a gente está dentro da escola, é nosso projeto social, e a gente sai agora, a gente vem saindo de uma pandemia, onde as crianças ficaram em casa com uso desmedido de tela, sem acesso ao outro, o outro era a família, e acho aí, a Vanderlei nos traz a questão da família e do quanto a família deu e o que a família deu para essa criança de um uso desmedido. Eu trago tudo isso, eu falo tudo isso por quê? Quando a gente passa por algumas crises, e eu trouxe a crise do Verde Escola, que foi muito impactante, e ali a gente precisou trabalhar muito com a questão da saúde emocional, para além da saúde física. A questão da saúde física e da saúde emocional e social para a escola é basilar, né? A escola é uma instituição, é a meca da educação, e, de verdade, a educação se dá em diversos contextos, mas ali a gente tem a meca da educação. E quando a gente tem a meca da educação com uma questão basilar, que é a saúde emocional, a saúde física dessas crianças e a saúde emocional abalada, a gente se põe para pensar. E enquanto eu ouvia minhas colegas falando aqui, eu fiquei pensando como a gente tem que ser farol, a gente como parceiro, então a gente está falando aqui de 3 parceiros fortes para a escola, para esse gestor escolar. O que aconteceu nessas últimas semanas, que a gente foi, além de acometido por uma violência física tremenda em escolas, por um trote, o que aconteceu, para não chamar de fake news, foi um trote, a gente viu o gestor escolar muito abalado. E esse gestor escolar tendo que atender o professor, tendo que atender a família, e tendo que correr, e o foco maior foi segurança física. Veja bem, eu tenho uma situação aqui no bairro de Curitiba, em alguns bairros, sou de Curitiba, tá? Em que a cerca elétrica acabou, Edmilson, a semana passada. Então, foi uma corrida para garantir essa saúde física nas escolas, para não entrada do outro, que nos afasta ainda mais. Quando a Sol nos traz que na formação desse professor, o foco não está na saúde emocional, não está no socioemocional, apesar do documento trazer, da nossa base trazer isso, esse é um ponto que a gente tem que focar.
o professor, ele passou pelos terrores que a gente passou também. Ele passou por esse abalo que a gente passou e ele não está conseguindo se recuperar. A gente vê agora a Câmara dos Deputados de São Paulo propondo um Programa Nacional de Prevenção ao Sofrimento Psíquico, que é multifacetado. A gente precisa de um programa sistêmico, de um acompanhamento desse professor em primeira instância. Eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que focar, nesse professor que está abalado, que ele não está conseguindo diagnosticar, ele não está conseguindo perceber no aluno as questões sociais, porque ele também está abalado, porque ele também está descuidado. E porque ele também está assoberbado com a quantidade de documentos e com a quantidade de protocolos que ele tem que dar conta no dia. Então, para mim, o principal ponto para a gente aqui da Red Balloon é esse: a gente tem um trabalho de saúde, de acompanhamento e apoio à saúde emocional dos nossos professores e nossos alunos. A gente já nasce com essa... A gente está indo para 55 anos de existência. Hoje, Skies Learning ela é rebatizada, a gente lança um currículo novo para as escolas, mas a saúde emocional e a saúde social dessas crianças sempre foram intrínsecos e alinhavados no nosso currículo. E para a gente poder chegar na criança, o nosso ponto sempre foi muito forte, o professor. Vou contar para você que logo que os portões das escolas se abriram, minha filha, que tinha 3 anos e meio, voltou para a escola com uma professora deprimida. O desdobramento disso na vida da minha filha foi tão intenso que ela também entrou num quadro, não foi de depressão, mas como ela já estava atrofiada, né? Isso que a Van traz, dessa atrofia social que todo mundo passou. Tem casos de criança que não queria tirar mais a máscara para ir para a escola porque queria continuar se escondendo, mesmo depois da máscara cair. Então, os frutos de todo esse isolamento a gente está colhendo, tanto nos professores, quanto nas famílias, e quanto nos alunos, e com um agravante agora, que para mim é um ponto, a volta para as escolas, depois da gente passar tanto tempo isolado com tanto medo, e as crianças estão gritando dentro dessas escolas, de uma forma muito violenta, e o foco nosso tem que ser nesse professor e nesse gestor. Acho que o nosso papel aqui da Van, meu e da Sol, é como é que a gente consegue ser farol para essas escolas de uma forma sistemática. É o nosso compromisso de poder apoiar a escola da forma mais sistemática possível, trazendo indicadores, trazendo rubrica avaliativa e pontuando para esse gestor o que é possível fazer. A gente é um currículo de língua inglesa, mas a gente acredita muito que a gente não pode estar compartimentado somente no nosso componente curricular, até porque a gente extrapola sempre o nosso componente curricular, e como é que a gente consegue muito apoiar. A gente está no conforto de uma sala, a gente não está no dia a dia do chão da escola. O dia a dia do chão da escola, para mim, eu falo isso de forma muito repetida, é o lugar mais quente, acho que o hospital está um pouco ali, mas que esse gestor está assoberbado, então a gente precisa dar braço para ele. E não trazendo mais o que ser feito de uma forma, você deveria ter dado conta disso. E sim, é mais simples do que você pensa. A gente está aqui com você nesse processo. Essas 2 últimas semanas que correu, eu estava junto com o gestor, inclusive redigindo as cartas às famílias, porque eles não sabiam nem direito o que falar para a família nesse momento, porque eles estavam amedrontados. Eles também estavam. Então, acho que a gente precisa ter muita empatia nesse momento com as escolas. Você, na verdade, se relaciona com a escola, né, mas com a direção da escola e com os professores, esse sim diretamente vinculado a vocês. Eles relatam alguma mudança? Porque a gente tem que considerar também que as famílias, as pessoas, os adultos estão abalados por conta de toda essa incerteza que o mundo traz, com as mudanças, com as transformações digitais, que acabam com certas profissões, né, mudam outras, trabalho remoto, um trabalho híbrido, isso tudo está gerando uma insegurança, alguma confusão nas pessoas e, portanto, nas famílias. Você tem relato na sua área, Carol, da família mudou nesse período em termos de relacionamento com a escola? Como é que está? Você tem alguma coisa desse tipo? Não. Eu não sei se eu entendi direito a tua pergunta. Eu vou tentar responder, tá? Eu acho que a gente está falando assim
do papel da escola na formação para essas profissões que ainda não nasceram, e como é que esses professores vêm se estruturando para isso? É essa a pergunta? É também isso, mas é mais. As famílias estão participando, estão reclamando, as famílias estão indo à escola. Como é que está a relação da família com a escola? É claro que você está focada na língua inglesa numa parte do currículo. Mas, eu entendi agora. Quando a gente entra numa escola, a gente tem um nosso lema aqui, a gente usa muito o It Takes a Village. It Takes a Village é um dito popular africano que diz que para você criar uma criança, você precisa de uma aldeia. Não sei se você concorda, mas vamos pensar assim, quando você foi criado, você não foi criado só pela sua mãe e pelo seu pai, você concorda? Os seus vizinhos te criaram, a sua família te criou, a escola te criou, seus amigos, e a televisão, o jornal, é uma aldeia inteira que cria essa criança e é responsabilidade de todo mundo. Então, quando a gente entra na escola, só para falar do nosso papel, a gente olha para essa vila toda, para essa comunidade escolar toda, a gente trabalha a comunidade escolar como uma comunidade aprendente, que é toda a equipe de relacionamento e atendimento, a gente tem impacto, gestor, professor, a coordenação, obviamente, e a família. Então, a gente chega até a família. A família está atuante, a família está muito atuante na escola. Eu acho que a gente tem as mães que atuam mais, as famílias que atuam mais, e que atuam de uma forma crítica e, às vezes, desproporcional. A Sol trouxe isso, e a Van também, da questão desproporcional, a resposta no dia a dia. Eu acho que a gente está passando por um momento um pouco de histeria, uma cobrança, e temos que se alheiam à escola. Eu acredito que a escola está procurando uma cadência diferente para atender essa família. Como é que a gente consegue atender a família em meio a grupos de WhatsApp que deixam uma farpinha vira uma fogueira, vira fogo no parquinho mesmo? Como é que a gente consegue entender essa volumetria? A escola está tentando achar um caminho, e eu falo isso por todas as escolas que a gente vem atendendo, achar um caminho para atender a volumetria desse grito da família e você conseguir acolher a família enquanto você está acolhendo os outros sujeitos ali na comunidade. Então, assim, a família participa sim, a família busca entrar na escola, a família tenta entender como, e eu acho que o papel da escola agora é de educar, e vem sendo cada vez mais de educar essa família também. Agora eu não lembro se foi só a Van que fala que tem mãe que entra na escola para brigar com o filho, com o amigo do filho, porque ele levou uma mordida, um beliscão. É o papel da escola também, e você vê quantos pratos essa escola está equilibrando, de barrar e trazer e colocar a família no seu lugar, e essa família, no nosso caso, família cliente. Então, quando a família vira cliente, tem mais essa questão para a escola equilibrar. Por isso que eu digo que a gente tem que ser farol, a gente está aqui para acompanhar, para trazer os indicadores e essas rubricas para a escola como um todo, para ela conseguir fazer uma gestão mais eficiente de todos esses sujeitos. Obrigado, Carol. Nós estamos aqui na conversa do Rumo a Bet 2023, que é um esquenta, né, sobre a questão da socioemocional, que é o que nos trouxe para a conversa aqui, e falamos de professores, de criança, de família. E isso foi possível graças a Somos Educação, a Skylearn, FTD Educação, a Epson e a Santillana Educação. E também, evidentemente, ao Glauco Ferreira, que foi o primeiro a falar, a Sol Petrocino, né, a Vanderlene Marafão, e a você, Carol. Meu muito obrigado a todos vocês, um grande abraço e sucesso na empreitada, e vamos ser otimistas, o mundo vai melhorar. Vai. Com certeza, obrigada.